Bora começar! Olha que doido pensar nisso. Que um desejo super simples, sabe, quase bobo, o gosto por pimenta, por especiarias, foi o que começou uma reviravolta que redesenhou o mapa do mundo. É uma história incrível, de como a busca por um temperinho diferente acabou dando início à era dos grandes impérios e, no fim das contas, conectou o planeta todo de um jeito que ninguém imaginava. E aí fica a pergunta, o que naquela época podia ser mais valioso do que o próprio ouro? A resposta, olha, ela pode ser surpreendente. Não era ouro, nem diamantes, nem nada tecnológico. Era uma coisa que, hoje em dia, a gente encontra em qualquer cozinha. Pois é, lá no século XV, especiaria não era só um luxinho não, era uma necessidade básica. Pensa só, num mundo sem geladeira, elas eram fundamentais para conservar a carne para o inverno. E mais importante ainda, para disfarçar o gosto horrível que a carne salgada ficava. Fora isso, ainda usavam em remédios, perfumes, até em rituais religiosos. No fim das contas, virou o maior símbolo de status que alguém podia ter. Ter especiaria era literalmente ter poder. Bom, até então, as coisas corriam mais ou menos bem para os comerciantes europeus, né? Principalmente para a galera de Gênova e Veneza, que estavam ficando ricos com esse comércio. Só que um evento, um verdadeiro terremoto geopolítico, estava prestes a virar o jogo e criar um problemão que ia precisar de uma solução bem drástica. E esse ponto de virada foi em 1453. Foi quando Constantinopla caiu nas mãos do Império Otomano. Imagina o choque para a Europa. Aquela cidade era a ponte comercial, o portão entre o Ocidente e o Oriente. Com os otomanos no comando, eles começaram a cobrar impostos absurdos. De repente, o fluxo de especiarias para a Europa, quase secou. O preço foi lá para a estratosfera e a economia europeia entrou numa crise brava. Era urgente, precisavam achar um novo caminho. E quem é que saiu na frente para resolver esse baita quebra-cabeça mundial? Portugal. Mas não foi sorte, viu? Foi um projeto de Estado, super metódico, científico mesmo, que juntou o conhecimento antigo com a inovação mais moderna da época. O que eles fizeram foi o seguinte: o governo português juntou a seleção de cartógrafos, astrônomos e navegadores. Eles não reinventaram a roda, mas, nossa, como eles aperfeiçoaram. Foram estudar mapas e técnicas de povos antigos, como fenícios, gregos, e com base nisso, criaram algo totalmente novo. Foi um processo lento, viu? E caro, perigosíssimo, navegando pela costa da África um pedacinho de cada vez por quase um século. E a grande ferramenta que tornou tudo isso possível foi uma inovação que, mudou o jogo: a caravela. Era uma embarcação pequena, super ágil e, o mais importante de tudo, com suas velas triangulares, ela conseguia fazer uma coisa revolucionária: navegar contra o vento. Isso simplesmente libertou os marinheiros, que não dependiam mais só de vento a favor. O Oceano Atlântico estava, de repente, aberto para exploração. E não era só o barco. Junto com a caravela veio todo um kit de instrumentos que deu aos navegadores a coragem de ir para longe da costa. Com o astrolábio, a bússola, eles conseguiam se localizar olhando para as estrelas. Constelações como o Cruzeiro do Sul viraram guias fundamentais no hemisfério sul. De repente dava para calcular a rota com uma precisão que nunca tinham tido antes. Tá, mas a pergunta que não quer calar é: por que correr tanto risco? A resposta está nesse número aqui. Quando o Vasco da Gama finalmente conseguiu contornar a África e chegar na Índia em 1498, a viagem foi brutal. Dos 170 homens que foram, só 55 voltaram. Mas os navios voltaram lotados de especiarias. O lucro, 6.000%. É um número absurdo. Isso provou que todo o investimento, todas as décadas de exploração tinham valido muito a pena. O jogo da economia mundial tinha mudado. Claro, com um lucro desses em jogo, era óbvio que ia ter mais gente querendo entrar na corrida. Enquanto Portugal estava lá executando seu plano metódico de longo prazo, a sua vizinha e grande rival, a Espanha, estava só de olho, com uma baita inveja. Eles também queriam um pedaço desse bolo, mas resolveram apostar numa ideia bem mais arriscada, um tipo de atalho radical. E aqui a gente vê o choque das estratégias. Portugal estava indo pelo caminho que parecia mais seguro, ainda que super demorado: contornar a África, um continente que eles nem sabiam direito o tamanho. Já a Espanha, a Espanha deu ouvidos a um navegador genovês, um tal de Cristóvão Colombo. A teoria dele era simples e ousada. Se a Terra é redonda, por que não navegar para o oeste para chegar no leste? Só que Colombo achava que o mundo era bem menor do que é. O rei de Portugal e seus especialistas, aliás, já tinham dito não para ele, achando a ideia maluca. Mas os reis da Espanha, desesperados para competir, resolveram bancar essa aposta de altíssimo risco. E o resultado dessa aposta, mudou a história para sempre.
Em 1492, Colombo realmente encontrou terra. Só que não eram as Índias, era um continente inteiro no meio do caminho, que depois a gente veio a chamar de América. O plano do atalho para as especiarias falhou, mas falhou de um jeito espetacular, porque a Espanha meio que, por acidente, deu de cara com um prêmio de consolação gigantesco, cheio de outras riquezas. Essa descoberta, claro, criou uma crise diplomática na hora entre Espanha e Portugal. Os dois começaram a reivindicar as novas terras. E para evitar uma guerra, eles foram pedir ajuda para a única autoridade que estava acima dos reis na época, o Papa. Em 1494, ele ajudou a criar o Tratado de Tordesilhas. É bem simples. Pegaram um mapa, traçaram uma linha de cima a baixo e dividiram um mundo novo entre os dois. Tudo a oeste da linha seria da Espanha, tudo a oeste de Portugal. Foi uma demonstração de poder absurda, a primeira vez que nações europeias tentaram, na cara dura, dividir o globo entre si. Então, de um lado a gente tem Portugal controlando a rota das especiarias. Do outro, a Espanha começando a explorar as riquezas gigantescas da América. Estava começando uma nova era. E essa nova era ia precisar de um novo manual de regras econômicas para dar conta de gerenciar esses impérios que não paravam de crescer. E é claro que o resto da Europa não ficou nem um pouco feliz com essa história de Portugal e Espanha dividirem o mundo só para eles. O rei Francisco I, da França, resumiu o sentimento de todo mundo com essa frase genial e super irônica. Basicamente, França, Inglaterra, Holanda, todo mundo contestou esse monopólio e entrou com tudo na corrida colonial, simplesmente ignorando o tratado. A competição global estava oficialmente declarada. E a doutrina, o manual de regras que guiou essa competição toda foi o mercantilismo. A ideia por trás era bem simples, na verdade. A riqueza do mundo é limitada, então o objetivo de cada país é pegar a maior fatia possível para si, e essa riqueza era medida principalmente em ouro e prata. Para conseguir isso, o Estado tinha que controlar a economia com mão de ferro. Esse tal de mercantilismo se baseava em 4 pilares. Primeiro, o metalismo. O negócio era juntar ouro e prata. Segundo, ter uma balança comercial favorável. O que é isso? Vender mais para os outros países do que comprar deles. Terceiro, o protecionismo, ou seja, botar impostos altíssimos em produtos importados para proteger a indústria local. E, finalmente, a peça-chave de tudo, o colonialismo. As colônias só existiam para uma coisa: enriquecer a metrópole. Ponto. E isso leva a gente direto para o tal do Pacto Colonial. E olha, a palavra pacto aqui engana, viu? Porque não tinha acordo nenhum. Era uma imposição. As colônias eram simplesmente proibidas de fazer comércio com outros países. Elas eram obrigadas a vender suas matérias-primas baratinho para a metrópole e depois eram forçadas a comprar os produtos já industrializados de volta, só que por preços bem altos. Era um sistema perfeitamente desenhado para sugar a riqueza das colônias e mandar tudo para a Europa. E qual foi o resultado de toda essa confusão? Pela primeira vez na história, se criou uma rede de comércio que ligava a Europa, a África, a Ásia e as Américas. De repente, produtos, culturas, pessoas e, infelizmente, até doenças começaram a circular pelo planeta numa escala nunca antes vista. Para muitos historiadores, esse foi o verdadeiro nascimento do que a gente hoje chama de globalização. Isso tudo deixa a gente com a última reflexão. É meio maluco pensar que essa rede global super complexa que a gente vive hoje, toda interligada, pode ter nascido de uma coisa tão humana, tão básica. O desejo de ter um pouco mais de sabor na comida. A busca por pimenta, por cravo, por canela, foi o que de fato colocou o mundo para girar de um jeito completamente novo.